Olá, você que acompanha a TV Informe, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Informe Blumenau Entrevista, desta vez gravado nesta terça-feira, dia 24 de maio de 2022, gravado por conta da agenda da nossa entrevistada, que não é de Blumenau, mas é uma das personagens centrais aí do tabuleiro pré-eleitoral em Santa Catarina. Estou falando da ex-deputada federal por 4 mandatos e deputada estadual Lucy Schoenack, que tenta, nesse ano de 2022, voltar à Assembleia Legislativa. Deputada, obrigado aí pela deferência com o Informe Blumenau Entrevista e nos atender. Obrigado também aos que vão nos assistir, ouvir, não sei como é que se multiplica, porque se multiplica, né? É verdade. Essa entrevista, agradecer o convite, de poder estar aqui, estar dialogando com o seu público, os comentários são muito bons, fiquei contente por estar aqui, né? Coisa boa, coisa boa. A deputada é do oeste do estado, mas ela tem um pezinho aqui em Blumenau, né? Olha, pergunta onde eu não tenho pé. Conta a sua história aqui com Blumenau. Porque é o seguinte, ó, eu em Blumenau, não na última eleição, foi 8 anos estou fora, né? Não foi uma opção, mas foi uma situação e eu pensei, não vou fazer mais, fazer política, mas do meu jeito, no meu meio. Mas, voltando depois, vou falar por quê. E eu já fiz quase 7, 8 mil votos em Blumenau. Ninguém acredita, nem eu me lembrava que era tantos eleitores. Então é o seguinte, Blumenau tem um potencial muito grande, aumentou a população, veio a população do interior, e os contatos que eu estou o segundo dia aqui, me impressionou positivamente, eu fiquei muito feliz, eu não, como é que diz, é um braseiro que tu sopra a cinza e pega fogo. Tá muito, muito bacana. E eu tenho um pé, como eu disse, um pé em Blumenau, um pé em todo lugar, porque eu fui uma parlamentar que viajou o estado todo. Eu fui a primeira parlamentar do PT, mulher, primeira de todos, foi primeira estadual, primeira federal. Então, como eu era a única, eu tinha uma missão, Alexandre, super poderosa, e eu cumpri essa tarefa. Eu viajei o estado inteiro, então não tem onde não botei o meu pé, semei uma semente da construção do PT, da construção dos movimentos sociais, dos projetos, de incentivar as pessoas que a participação, a organização social, política, faz bem para o mente e para o espírito, que tudo se move pela política. Então eu semeei, em tudo que canto que eu passei, eu deixei alguma semente. E diz que a semente, muitas vezes, algumas demoram mais para nascer. A senhora teve mandato de 87 a 2014. A conjuntura era muito outra. Primeiro havia uma esperança, uma expectativa com que o Partido dos Trabalhadores chegasse ao poder de fato, a governar o país. Depois o PT chegou e também houve muita frustração na expectativa por uma parte importante da população por conta de questões que eram muito caras ao Partido dos Trabalhadores que acabaram acontecendo, que era a questão relacionada à corrupção. É mais fácil agora ou lá atrás fazer campanha política? Olha, eu vou dizer para ti que eu não posso afirmar, para mim, especialmente. Quando eu comecei em 86 fazer campanha, fazer política, eu saí do Cabo da Enxada e não sabia nem por onde. Eu ia falando dos projetos meus, da aposentadoria das mulheres agricultoras, salário maternidade, do direito aos trabalhadores ter os direitos sociais, pelo menos um nível de renda que desse dignidade humana. Eu vinha falando isso como uma coisa natural. Eu aprendi nas pastorais sociais, principalmente a Pastoral da Terra, que eu fui uma grande iluminada por o bispo Dom José Gomes, que ele incentivava e dizia para nós mulheres que a gente tinha que batalhar. Imagina, Alexandre, 86, a primeira mulher eleita do PT sendo uma agricultora. Ninguém nem sabia quem que era essa pessoa que estava chegando. Alguns do partido nem me conheciam, imagina na sociedade, né? Porque eu era uma mulher de trabalho e de base. E meu trabalho de base que deu essa garantia. Agora, com essa minha pré-candidatura, que eu estou 1 mês e meio tateando para ver o que eu vou fazer, como é que vai estar a situação. Eu não era para ser candidata, mas eu recebi um recado que o Lula disse, para a gente ir para a luta, eu ia fazer campanha, eu disse que jamais eu ia moralmente não fazer campanha
para o Lula, porque eu sei em que situação está o país, eu sei o sofrimento que o povo está passando, eu estou trabalhando na roça, estou sentindo a dor, estou vivendo as coisas, eu sei o que está custando a vida, e também, por isso, daí eu tive uma convocação, e a Ideli, que foi a nossa senadora, ela me disse, Lucy, vem que a gente vai ajudar, precisamos dessa tua voz, dessa tua coragem, que já teve que muitas vozes estão precisando disso. Então eu saio nessa condição. É uma condição diferente. Agora, para mim, tudo é um começo de novo, Alexandre. Eu estou recomeçando, indo conversar com as lideranças. Como eu disse, o miolo já está cheio de gente. Mas o lado não tem contato. E nessas conversas... E eu estou indo fazer isso. E nessas conversas, comparando naquele período, qual é a diferença que a senhora sente na conjuntura? Porque ali não, ainda o PT ainda não tinha se constituído, não tinha ido para o governo, não tinha as partes boas do governo, mas também as partes ruins, e a gente não vivia esse clima beligerante que a gente tem vivido nos últimos 4 anos. Olha, é o seguinte, as pessoas com quem eu estou conversando, claro que eu não estou fazendo campanha de massa na rua, porque isso não é campanha agora, né? Sim. Nós vamos fazer depois. Mas com a liderança que eu estou conversando, uma esperança que está acendendo de a gente voltar a respirar, a ter uma mesa farta, a ter um salário que não precisa se preocupar no final do mês se eu vou pagar o bojão de gás, vou pagar a luz, vou pagar a água, de ter garantia do emprego. E eu vou dizer para ti uma coisa assim, porque eu viajava na época, eu ia nos aeroportos cheios, as rodoviárias, os ônibus estavam quase, as empresas de ônibus falindo. Quem tinha empresa estava com vontade de comprar avião. Agora o inverso voltou. As pessoas não estão viajando quase de avião, não porque não querem. Porque o preço está muito alto, estão indo de ônibus. Eu estou falando isso porque eu ando e vejo as coisas que estão acontecendo. Então há uma esperança muito grande de uma busca da volta do Lula com uma outra composição política, da volta para a gente poder respirar mais aliviado, sabendo que o gás não vai aumentar amanhã, que a gasolina, cada dia que tu vai abastecer, tu não sabe se tu vai pagar tanto, vai pagar... Qualquer carro mais comum, tu paga 300 e poucos reais para encher um tanque de gasolina e pega o salário mínimo para ver o que está. Então está um absurdo. Então as pessoas assim que estão buscando uma solução para o país estão refletindo sobre essas coisas. E essa reflexão eu estou fazendo com todo mundo. Nós queremos por onde se mede uma política do governo econômica e social? É pela mesa. Quando a mesa está fraca, é porque as coisas estão ruins. E as donas de casa estão indo no supermercado, pega e faz a listinha para ver o que eu compro, o que eu deixo. E ela pega por mais essencial do essencial. Quando chegar na parte mais cara, que é uma carne, que isso, aquilo, elas não sabem se vão levar ou não vão levar. E é assim que está acontecendo a vida. Como a senhora disse, a senhora foi pioneira na política, primeiro na Assembleia, depois na Câmara dos Deputados. A gente... Em tese, a gente acredita que a participação feminina na sociedade como um todo, mas na política, avançou, ou não? Muito pouco. Olha, tanto foi feito e ainda é pouco. Proporcionalmente é pouco. Então, nós precisamos aumentar a participação, mas uma participação que ajude a reflexão, ajude a política, construção da democracia, dos direitos de homens e mulheres, a viver numa sociedade mais respeitosa, não com a violência que nós estamos vivendo hoje contra as mulheres. Eu não digo que a violência não existiu, ela sempre existiu. Agora, ela ficou uma coisa absurda, a matança de mulheres, a violência, e aquilo que a gente não sabe. Como eu fico andando, eu fico hoje conversando, eu fico sabendo notícias que me assustam, né? E então é o seguinte, nós precisamos fazer uma mudança política meio que civilizatória, para o respeito ao ser humano, respeito à natureza, respeito às diferenças de opções da vida sexuais, seja o que for do ser humano, porque nós precisamos respeitar. Ninguém pede para ser assim ou assado. Ninguém pode ser preto, branco ou cor-de-rosa, como diz eu. Queria ter uma corzinha mais escura para minha pele não aparecer tanto. Mas é a cor que a gente nasceu, a gente não escolheu. O país a gente também não escolheu. Nós estamos aí e somos seres todos diferentes. Então nós precisamos buscar uma civilização que recupere a dignidade humana, o respeito, independente de tudo. E principalmente que nós precisamos olhar o que está acontecendo no planeta, em roda da nossa casa, dentro da nossa casa, como a gente sempre fala, porque se nós não olharmos generosamente para nós mesmos primeiro,
nós não vamos ter, olha, vamos ter problemas gravíssimos, catástrofes naturais, porque a gente não está cuidando daquilo que Deus deu de presente. As nossas águas, tu vai no rio, tu se apavora. Para que eu vou, não posso juntar meu lixo, reciclar, cuidar? Se cada um fizer mais um pouquinho de amor a si próprio, que saber que tudo que nós fizemos de errado vai voltar para nós vamos mudar o mundo. Então, esse processo civilizatório que eu falo precisa ser constituído e uma visão mais espiritual, humanitária, com o universo, com as pessoas, respeito. Eu acho que isso está faltando para a gente. E eu, como mulher que vivi tantas experiências e vivo agora, teve uma horta orgânica, estou plantando nesse jeito, eu vejo o mundo com este olhar. A senhora já deu algumas pinceladas, mas eu vou lhe perguntar, como pré-candidata a deputada estadual, quais são as suas bandeiras de campanha? Olha, tenho umas eu já falei, mas umas duas assim, três que eu estou colocando, que eu não trabalhei tanto antes, é a questão da alimentação, a questão de hortas urbanas e de apoio, porque é o seguinte, nosso governo, eu fiz uma comissão, frente parlamentar, que nunca existiu em defesa da agroecologia, produção orgânica, de orientação, mas a gente depois terminou o mandato e o trabalho acabou. Mas o seguinte, de hortas urbanas que eu falo, as comunitárias e as particulares, o que precisa? Hoje nós não temos um incentivo, tipo um Pronaf, de apoio logístico, financeiro, de seguro, de assistência técnica, de orientação, porque isso vai ajudar muito as mulheres que moram na cidade, nos bairros, muitas vezes podiam plantar, tem umas áreas ali que estão criando insetos, problemas para a saúde, vai ter uma renda, vão se encontrar, vão se animar com o apoio público, precisa ter. E a outra, que eu vou dizer para vocês, Alexandre, sou mãe de um filho especial, e ele tem a felicidade de ter a família que ama ele. Então é o seguinte, se eu faltar hoje, ele não vai faltar carinho e amor para dar atenção para ele. Ele trabalha, meu filho trabalha, ensinei a trabalhar. Ninguém acredita que ele é tão trabalhador, é um anjo que está ali, que eu ensinei, sempre disse, nada é impossível, passo a passo se supera os obstáculos. De construir, mas é público, não é privado, não pode ser ONG porque depois não dá conta, tipo uns abrigos acolhedores das pessoas com portadoras de grave deficiência, principalmente quando a mãe parte, o pai, que não tem arrimo de família, que eles não tenham onde ficar, onde tenha para poder plantar, ter uns bichinhos, para eles ter uma dignidade, porque eles não pediram para nascer assim. Meu filho foi uma lesão no parto, ele não pediu para nascer com lesão. Quem é que queria? Qual é a mãe? Qual é o filho? Então eu estou pensando em trabalhar muito coisas de proteções às pessoas que mais precisam e de orientação. Além, claro, da questão da saúde, questão da agricultura familiar, a questão do direito à casa-moradia, contra a violência, seja com quem for, porque eu sou pela paz, né? Então, eu vou trazer essas bandeiras que eu falei antes e essas novas que eu estou colocando na pauta, que eu acho que são missões minhas. O Partido dos Trabalhadores em Santa Catarina tem enfrentado muita dificuldade. Ele já teve um protagonismo com prefeituras importantes, Chapecó, Criciúma, próprio Blumenau. A senhora mesmo já bateu na trave por pouco para senador, tinha uma força, mas a gente percebe nos últimos tempos um declínio da votação e da participação política na política representativa do PT. Como é que o Partido dos Trabalhadores vai vencer essa barreira em Santa Catarina? E eu vou fazer mais uma pergunta. O catarinense é muito conservador? Ele mudou muito? Olha, vou dizer assim, como é que conceituar? Eu acredito que numa conjuntura são diferentes, tem altos e baixos. No mundo, um partido de esquerda governar tanto tempo também, já nós governamos um bom tempo o país e várias prefeituras. Foi uma grande evolução. Todo mundo dizia que o PT, com todas aquelas loucuras que fizeram, era mensalão e o Lula preso, que tudo se comprovou que não é verdade, agora o juiz Moro vai ter que pagar uma indenização milionária pelas mentiras que ele fez. Tudo está se esclarecendo, mas na população fica como alguma coisa em dúvidas, né? Mas o seguinte, o que é a situação, o que precisa? É organizar os comitês para o Lula,
organizar, ir lá conversar com o sindicato, com os movimentos, com as lideranças, é trazer as pessoas para junto de nós, é buscar elas, é valorizar agora, antes da eleição, durante o processo eleitoral, depois, e trazer como uma participação que nunca cabe no processo eleitoral. Mas a senhora sente que o povo está mais refratário ao PT? O povo está. Uma parte da população. Aqui em Santa Catarina, estamos falando. E é normal, uma parte está. Mas vai começando a campanha, quanto mais tu vai dialogando, vai mudando. Então tem uma parte que são seguidores. Os seguidores, né, que seguem, com eles não tem diálogo. E aí, eu respeito, segue a seu rumo. Nós precisamos conversar com o povo. Com a dona de casa que está com o seu filho que não tem remédio, que vai não tem o gás para acender o seu fogo, ou quando tem o gás não tem a comida para botar na mesa, e a classe média que cada dia está ficando menos média, né? Está declinando. Então é com esses que nós precisamos dialogar, é com o povo que nós precisamos dialogar. Nós não precisamos se preocupar, eu sempre falo, os seguidores seguem, nós precisamos trazer o povo, os que estão sofrendo com a política econômica, social e cultural, ambiental e até espiritual. Vou fazer uma pergunta para a petista raiz. A senhora é uma petista raiz. Sou, graças a Deus. Lula e Alckmin. Olha, eu vou dizer assim, eu queria ter um pouquinho da estratégia que o Lula tem. Eu nunca pensei que o Lula ia fazer o que ele fez. Eu não sou contra, pelo contrário. Quando o Zé Alencar foi vice do Lula, no PT deu uma crise, eu quase apanhei defendendo. O Zé Alencar foi um anjo para o Lula. Quem lembra? Eu gostava daquela figura, vou dizer para ti, era tão amável que eu nem acredito que... assim, eu esquecia, eu não pensava, digo, meu Deus, como é que pode ter uma criatura? Eu ia conversar com ele, eu conhecia a participação política. Agora, trazendo o Alckmin para a campanha, o Lula tinha que trazer uma parte que do outro lado para compor, porque é o seguinte, na humanidade, quando o fascismo se afronta demais, você precisa compor com setores mais democráticos para você botar o pão na mesa, para tu salvar a democracia. Então, está fazendo o correto e também fortalecer o PT para as próximas eleições com o Haddad, né, que vai ser o candidato a governador, que tem uma possibilidade grande. Então, uma estratégia corretíssima. Trazendo para Santa Catarina, a senhora dividindo o palanque com o Dário Berger, com o Gelson Merizio, com o Jorge Boeira, que foi um companheiro, mas também votou pelo impeachment da presidente Dilma. O Jorge Boeira é engraçado, eu tenho um carinho por ele que você não tem ideia. Por isso, quando ele votou, eu quis chegar lá e eu não era mais parlamentar, porque eu ia falar umas coisas para ele. Ele é uma pessoa muito... Ele entrou no embalo. Ele pediu desculpa, mas na hora ele fez o erro. Mas ele pediu desculpa, ele disse assim, eu entrei no embalo. Então, isso. Eu fiz campanha, vou te dizer uma coisa que não vai acreditar. Só vendo a história para ver como é que as coisas acontecem. E foi na eleição que quase foi eleita senadora por 1,5% não foi eleita senadora. Ninguém acreditava. E eu acredito, se eu tivesse acreditado que, assim, na época, que eu tinha essa força social tão grande, eu ia ser senadora, mas por pouco. E aí o seguinte, nós fizemos uma chapa aqui em Santa Catarina, que era assim, a governador era o Wedekind, a vice-governador era aqui de Blumenau, do Inimblau ali, só me diz o nome que eu esqueci. O alemão? O alemão, aquele. Da Dudalino, era o Anselmo? Não era o Anselmo, era outro. Porque teve um candidato a vice que foi o Luiz Carlos Nemetz, mas daí não era com o Wedekind. Não, era com o Wedekind. Era daqui de Blumenau, era do PSDB, o Wedekind do PDT, do PSDB, eu candidata a senadora pelo PT, e mais tinha um candidato do PT também a Senado. Mas assim, o mais importante para ver a história que era, o Wedekind tinha o Brizola, candidato a presidente da República, o candidato aqui, que eu só para dizer o nome dele, agora eu esqueci, tinha o Fernando Henrique e eu tinha Lula. Tu entende um palanque desses? E eu quase fui eleita senadora num palanque desses. Então eu já me virei na política, em umas situações
e que eu nem acreditei que eu dei conta. Então, é o seguinte, eu nem sei como é que vai ser a composição ainda, porque tem que encerrar o capítulo, como diz outro, quem vai ser isso, como é que vai ser ajuntado, desce pré-candidato a governador, mas como é que tá as conversações, como eu não sou da executiva, não estou nesse momento participando. Mas eu já me virei com tantas situações. Então, tem momentos na conjuntura que tu precisa fazer alguma aliança maior em defesa da democracia, de uma causa maior. E essa causa sempre tem que ser superior às dificuldades que a gente vai ter que enfrentar. Wilson Souza? Wilson Souza. Não, demorei. A senhora estava falando, eu estava tentando... Mas eu gostava dele. Olha, Sim, eles me respeitaram. Vou dizer para você, Alexandre, eles me respeitaram. Foram homens, tanto o Wilson Souza como o Wedekind, eles me respeitavam. O Wilson Souza contratou um helicóptero. Eu nunca tinha viajado de helicóptero, viajei o estado de helicóptero fazendo campanha. Mas eles respeitavam-me, como a minha posição política, porque eu sempre tive respeito político. Eu não vou para ataque pessoal, eu tenho respeito político. Foi muito... Eu não me arrependo por a experiência que eu vivi. Deputada, para encerrar rapidinho, governo Carlos Moisés, qual é a sua avaliação? Olha, é um governo que não... acho que a nossa oposição não foi uma oposição forte assim. Foi mais ou menos ultimamente, mais ou menos. Eu acho que é um governo lá... Também mais ou menos. Presidente Bolsonaro? Não gostaria de avaliar, porque o fascismo eu não consigo dar nota. Deputada, ex-deputada federal Lucy Schoenack, ex-deputada estadual, pré-candidata a deputada estadual. Boa sorte na sua empreitada, né? E obrigado por ter nos atendido aqui. Mas obrigado também por ter me recebido. Foi uma alegria, uma conversa tão boa, agradável. Como é que eu podia não sair contente daqui? E eu tenho muita gratidão. Só pensei, Alexandre, eu pedi a Deus sempre. O que eu devo fazer? Disse, Deus, tu é meu pai, tu manda, vai lá que eu faço, né? E daí eu estava na roça trabalhando, ele mandou, acho que para mim, experimentar o que é voltar a trabalhar. Eu agradeço por ter feito isso. As pessoas me duvidavam, Alexandre, vinham lá tirar uma foto, ela está na horta, está trabalhando, se ela está mandando. Quando eles vinham, eu estava lá trabalhando. Ah, meu Deus, sim, eu sou trabalhadora. A minha vida é essa. A política é um momento da conjuntura. E agora eu estava também meio quieta e fui instigada para voltar. E eu estou agradecendo a Deus porque eu estou começando a ver pessoas maravilhosas, trazer pessoas importantes, poder divulgar umas propostas importantes, poder trazer um pouco de alegria e felicidade que eu sinto na minha vida. Eu estou muito feliz por estar aqui, muito grata. Mais uma vez, muito obrigado. Esse é o Informe Blumenau Entrevista, abrindo espaço para todos aqueles que querem ser protagonistas no processo eleitoral. Nessa semana já ouvimos o deputado estadual Ricardo Alba, que é pré-candidato a deputado federal. E nessa semana ainda vamos ouvir o ex-deputado federal que quer voltar para a Câmara dos Deputados, Paulinho Bornhauser. Um grande abraço, até a próxima.